Muitas vezes acordei em desespero por conta das visões que eu tive. Muitas pessoas não acreditam em visões. Por volta das 2 horas da manhã do dia 1º de outubro de 2023, deitei-me para dormir e quando os meus olhos se fecharam, ouvi uma voz me chamar pelo nome. Eu assustei na minha cama e acordei. Quando eu acordei, eu percebi que o meu nome foi chamado no mundo espiritual e não no mundo físico. Pouco antes de fechar os meus olhos, na madrugada daquele dia 1º de outubro, eu orava e conversava com Hashem. Quando os meus olhos se fecharam, eu me encontrava em uma cidade semelhante a uma cidade da Palestina. Olhei na minha visão e vi que eu estava em um campo próximo da cidade onde, do meu lado direito, era um grande campo bonito, lindo e verdejante. E do outro lado, uma cidade murada do Oriente Médio, semelhante às cidades em Israel. Ouvi então um anjo chamar o meu nome. Sua voz ecoou dos céus, dizendo: Maurício, filho. Ao acordar, no momento em que eu ouvi o meu nome, percebi que o meu nome foi chamado no mundo espiritual. Então orei e disse: Eis-me aqui, Adonai. E movido de forte emoção, fechei os meus olhos e dormi novamente. E quando eu adormeci, os meus olhos se abriram e eu vi na minha visão um campo semelhante à zona rural amazônica, lugar onde existia diversas propriedades rurais. O cenário que vi era de paz, em um lugar onde pessoas cultivavam e plantavam, porém suas propriedades não tinham divisas com cercas, como aqui no Brasil. As casas eram próximas, cerca de 50 metros uma das outras, e as casas eram diversas. Existia floresta, algumas matas ali próximo dessas casas. O cenário que vi era completamente de paz e harmonia. Não havia guerra. Vi que me encontrava com a minha família em uma dessas casas rurais. Visualizei a minha família e eu conversava com eles. Então saí em direção a uma residência próxima. Deixei minha esposa e minha filha no local onde estávamos hospedados, provavelmente na casa onde morávamos. Caminhei até uma residência próxima. Eu já me encontrava ali e conversava eu com os moradores daquela residência. Quando de repente ouvi um barulho, bum, um estrondo, e saí para fora da casa. E saindo de lá para o quintal da casa, olhei para cima e havia muitos aviões cortando as nuvens, grandes e pequenos. Eu passei a contar os aviões, 1, 2, 3, 4, e já não conseguia mais contá-los, pois eram muitos. Algumas pessoas saíram da casa, também onde eu estava, e começaram a contar os aviões nos céus. Olhei e vi uma grande explosão. Bum! Eu me assustei e percebi que os aviões haviam atacado uma das residências. As residências ali bem próximas de onde estávamos. Gritei desesperadamente para que outros moradores saíssem das casas, pois elas estavam sendo bombardeadas. Entendi então que aqueles aviões eram inimigos, atacando as pessoas daquela vila, daquele local aonde nós estávamos. Olhei e vi que novas casas estavam sendo atacadas, com suas famílias ainda dentro delas, e todos morriam com as diversas explosões causadas pelos bombardeios. Corri para alertar as pessoas, gritando desesperadamente: saiam de dentro de suas casas, as casas estão sendo atacadas. E corri ainda mais para tentar salvar a minha família em meio ao bombardeio. E quando corri, olhei e vi diversas vezes dezenas e dezenas de soldados atirando com suas metralhadoras e armamentos pesados. Vi que eles matavam homens, mulheres, crianças, bebês, idosos, todos que eles encontravam pela frente. Simplesmente matavam, massacravam a todos os indefesos que encontravam pela frente, sem misericórdia alguma. Eles assassinavam crianças, mulheres, homens e jovens. Continuei correndo em desespero pelo campo, em direção à casa onde a minha esposa e filha se encontravam, com a intenção de tirá-las dali e escondê-las em algum lugar. E quando corri, vi os aviões atacarem as residências rurais ali por perto, bombardeando aquelas residências, soldados atirando e matando pessoas, destruição, massacre de humanos. Olhei e vi guerra. À minha frente existia guerra. Um grande cenário de guerra, uma guerra desleal. As pessoas estavam sendo assassinadas. E uma voz ecoou desde os céus dizendo, a voz gritou dos céus dizendo, 2030! Ao ouvir a voz dizer 2030, despertei da grande visão, em meio àquele desespero em que me encontrava para salvar a minha vida e a vida da minha família. Essa visão aconteceu uma semana antes do grande massacre que aconteceu em Israel pelo grupo terrorista Hamas.
E a voz que dizia 2030 foi a que me despertou da visão. 2030, algo vai acontecer. Algo está prestes a acontecer. E se for a Terceira Guerra Mundial, eu não sei. Só sei que essa foi a visão que tive e eu estou entregando aqui da forma que a tive. Que Deus possa iluminar seu coração e te abençoar.